Bom, a gente já está com o alternador praticamente desmontado. Nos vídeos anteriores a gente já mediu aqui o rotor, o enrolamento único do rotor. A gente já constatou, só para recapitular, que de um anel para o outro tem que existir um enrolamento de fio que não pode estar em curto de forma alguma com essa armadura metálica, que é isso daqui, justamente por conta desse formato que vai causar uma indução de corrente alternada nesses três enrolamentos aqui, tá bom? Então, se você tem pouca familiaridade com a parte elétrica ou eletrônica, agora é que talvez venha o maior dos desafios, que é onde eu vou explicar como que você vai medir um diodo. Então, mostra aqui um pouquinho, Bianca. Como eu já falei, o símbolo do diodo é este daqui. Deixa eu fechar aqui direitinho. O símbolo do diodo é esse daqui. Aqui é o catodo. E aqui é o anodo. Tá bom? Então, já no formato do símbolo da setinha, a corrente vai fluir daqui para cá. Tá bom? Então, o que é o diodo? O diodo é um componente que faz com que a corrente passe num único sentido, daqui para cá. Se você colocar, por exemplo, o positivo aqui, o negativo aqui, a corrente circula. Se você colocar o positivo aqui no catodo e o negativo aqui embaixo, a corrente não circula, é como se fechasse uma portinha. É como se fosse uma válvula hidráulica. Tá bom? É passagem num único sentido. O diodo é uma via de mão única no caso da eletricidade. Tá bom? Deixa eu pegar uma peça aqui, Bianca. Bom, então aqui está o estator, é onde é gerada a corrente elétrica que vai carregar a tua bateria. Tá bom? Então, nesse conjunto de espiras aqui, você pode notar que saem 3 fios. 1, 2, 3. Então aqui é como se fossem os enrolamentos aqui, eles estão ligados num ponto comum, mas sem contato com a carcaça. Tá bom? Sem contato com a carcaça. A partir daí, veja bem, esse é um alternador Bosch, mas essa peça em particular ela muda muito de um alternador para o outro. É só você, na hora que você desmontar o teu alternador, você vai ver como é esse conjunto retificador aqui. Tá bom? Então os 3 fios eles vão soldados aqui embaixo. Tá legal? Então, por aquilo que eu já expliquei, o que você tem aqui? Conforme vai girando o rotor, você vai ter numa corrente alternada, num formato senoidal, assim, sobe e desce, sobe e desce. Aqui a mesma coisa, defasado 120 graus um do outro, e aqui a mesma coisa. Quando eu falo defasado 120 graus, é isso daqui, ó. Um começa aqui, o outro começa aqui, e o terceiro começa aqui. Por que eles fizeram defasado 120 graus? Se você assistir minha série de motores a combustão interna, eles poderiam ter colocado todos partindo do mesmo ponto. Mas você teria muita corrente e teria um buraco muito grande aqui sem energia. Então quando eles defasam, é a mesma coisa se você pegasse os pedais da bicicleta, no lugar de colocar eles a 180 graus, você colocasse eles assim. Ia ficar muito difícil de você pedalar. E você provavelmente ia cair. É a mesma coisa para a parte elétrica. Por isso que está defasado a 120 graus, porque você tem três enrolamentos aqui. Mas como a gente já falou, para você carregar a bateria, uma tensão negativa não é interessante. Tá bom? Uma tensão negativa não é interessante. Então é interessante que você transforme a sua tensão negativa numa tensão positiva. E como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer um desenho aqui, um por vez, tá? Eu vou fazer um por vez. O que se fez aqui? Se colocou um diodo nessa posição, um diodo aqui nessa posição e um diodo aqui nessa posição. Esses são os diodos negativos, os que vão para a carcaça do alternador. Eu estou fazendo colorido só para vocês visualizarem aonde que entra cada um. E aqui foi colocado um diodo positivo. O diodo não existe negativo e positivo, tá? Mas ele está polarizado da espira para a parte positiva ali. Tá legal? Ele foi montado desse jeito aqui. Então a partir esses 3 pontos, eles acabam se juntando num ponto único, que é essa saída aqui. Tá bom? Que é a saída que a gente tem. Então o que você tem?
por conta de vários processos eletromagnéticos aqui, você vai criar uma indução nesse sentido, e por todas as pontas das espiras estarem unidas aqui, na verdade, quando você induz a corrente em uma, você acaba induzindo, reforçando a corrente no outro sentido. Então o que você tem? Além de você ter as senoides defasadas a 120 graus, quando você aproveita a função desses diodos aqui, que eles não deixam passar a corrente daqui para cá, ou seja, você não vai conseguir ter essa corrente negativa, porque a partir do momento que aqui é esse ponto, se você colocou uma corrente negativa, aqui ficou menos, aqui já está negativo, você consegue passar daqui para cá? Não consegue. Então, na verdade, o que essa construção faz? Faz com que você jogue todos esses semiciclos negativos para cima. Então aí você consegue ter uma retificação que é conhecida como onda completa. Então na saída do alternador, teoricamente você teria uma onda retificada. Qual que é a frequência? A frequência vai depender da rotação, e a tensão vai aumentando quanto maior a rotação também. O que vai controlar isso daí? O que vai controlar o aumento da tensão é a restrição da corrente de campo, que é a corrente que vai circular no rotor, naqueles dois anéisinhos. Aquele reguladorzinho lá, ele vai limitando a corrente que vai circular ali. Para quê? Para você ter sempre a mesma corrente na saída do alternador. Bom, agora vamos deixar a teoria de lado e vamos partir para a parte prática ali, Bianca. Como é que você vai medir o diodo? Eu não me lembro se nos meus últimos vídeos sobre que eu mostrei como é que funcionava o multímetro, se eu mostrei como é que você media um diodo. Mas esse daqui é um diodo comum. É um diodo retificador que pode ser usado numa fonte para você transformar uma corrente alternada numa corrente contínua, ou pelo menos retificada. Então aonde está a listinha é sempre o catodo, aqui ó. Aonde está a listinha é onde você tem aqui no desenho. É onde você colocaria o negativo. O negativo, se você ligou certinho as pontas do teu multímetro, é o comum aqui, ó. Tem o símbolo do terra. E o V, ou o sinal ômega aqui, a letra grega ômega, vai indicar que você está medindo resistência. Então aqui eu polarizei certo. Como que você vai fazer? Você vai medir ele polarizado, que se chama polarizado diretamente. Então como que é? Positivo, ponta vermelha no anodo, pontinha preta no catodo. Você na escala de diodos, ó, já tem até o desenho aqui do diodo. Na escala de diodos vai aparecer um valor entre 700, 600, às vezes 500. Isso indica que ele está bom. O que acontece? Essa polarização direta. Aí depois você vai fazer a polarização reversa. É assim que qualquer um pode medir um diodo, tá? Na polarização reversa, 1 aqui significa o infinito. Ele não está conduzindo absolutamente nenhuma corrente elétrica. Você não tem nada aqui. E aqui você está no modo de polarização direta, você está na fase de condução. Tá bom? Então essa é a característica típica de um diodo bom. De um lado ele vai apresentar um número entre 700, 600, 500, dependendo do modelo do diodo. E no sentido oposto você não vai ter absolutamente nada. Tá bom? Que é o que está acontecendo aqui. Você não tem nada. Então vamos examinar a peça aqui. Onde estão os diodos? Aqui você tem as três. Vamos já fazer a primeira medição. Você tem que tomar o máximo de cuidado quando você for fazer essas medições, porque para você partir um fio esmaltado desse não é difícil. E aí você vai precisar refazer uma solda. Eu tenho que tomar cuidado com esse, por quê? Porque ele está bom. Eu não vou precisar fazer serviço nenhum, na verdade. Como é que você pode medir aqui? Ah, uma dica. Se o diodo estiver ruim, o que pode acontecer é isso daqui. Um curto-circuito, tanto de um lado quanto para o outro. O diodo está ruim, quando você polarizar ele diretamente, ele vai apresentar um valor. Se você polarizar ele reversamente, pode ser que ele apresente um valor parecido. Aí você já descarta o diodo. Que não é o caso desse, que esse aqui está novinho. Tá bom? Então aqui, seguindo aquele desenho que eu fiz ali, você tem aqui três terminais de 3 espiras independentes, mas que estão com a outra ponta ligadas. Então o que dá para você fazer
para ter uma ideia, não com 100% de certeza, porque se esse esmalte descascou em algum ponto, ele não vai gerar energia como deveria. Mas dá pelo menos para você colocar aqui de uma espira para outra. Você tem praticamente um curto, e é isso mesmo que você deve esperar. Se você colocar na escala de ohms aqui, na de resistência, na mais baixa que tem aqui, que é 200 ohms, olha lá, eu estou com meio ohm praticamente, que é quase que a resistência. Olha, eu estou com 0,4. Vamos ver só a ponta do multímetro quanto tem. Não, ela está com 0,0 mesmo. Então aqui você tem praticamente, agora já deu 0,1, 0,2. Então é praticamente um curto e é assim que deve ser. E se você medir para o outro, para o próximo, vai dar a mesma coisa, ó. Todos eles têm que estar praticamente em curto. Por quê? Porque a resistência é muito baixa. Com quem que eles não podem estar em curto? Eles não podem estar em curto com a carcaça aqui, ó. De jeito nenhum. Cuidado para você não encostar esse suporte aqui na carcaça das espiras aqui. Olha lá. Não pode ter curto absolutamente de forma alguma. Se tiver em curto, algum desses fios com a carcaça aqui, você está com problema, tua bobina de campo está em curto. Tá bom? Aí você vai precisar trocar isso daqui. Aí você vai precisar ter aquilo que eu já falei, o autoelétrico de confiança. Tá bom? Então agora na próxima etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai medir os diodos, que são 6. Nesse caso específico existem 3 aqui e 3 aqui. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo.